Fechamento do Bitcoin, dia 17 de janeiro de 2023, num formato um pouquinho diferente, espero que vocês gostem. Hoje, 21.134, o Bitcoin fechou aqui com certa estabilidade, desde as 21 horas de ontem, com queda de apenas 0,26%. Falando assim, até parece que não aconteceu nada durante o dia, mas tivemos certa volatilidade, principalmente, eu estou chutando um pouco essa análise, mas provavelmente, números chineses afetaram e também lá as falas dos líderes no Fórum Econômico Mundial em Davos trouxeram um pouquinho de variação no preço. Tanto é que a Bolsa Americana teve quase o mesmo comportamento que o Bitcoin e que dessa vez acompanhou um pouquinho o mercado tradicional, o Bitcoin. Para comentar mais um pouco da Bolsa Americana, amanhã, às 10h30 da manhã, vão sair números com vendas no varejo e índice de preço ao produtor lá para dezembro. Os números que serão divulgados agora são referentes a dezembro. Eles são menos importantes do que números diretamente de inflação, como é o caso do PCE e do CPI, mas eles podem também causar volatilidade no gráfico. Bom, falando em gráfico, vamos para ele, A gente ainda observamos uma inércia corrigindo. Nós observamos ainda uma inércia no preço depois daquela alta que começou lá no final da semana passada. Com o passar do tempo, também a gente vê que essa inércia começa a diminuir, a força começa a diminuir e é bem possível que respeite o topo de novembro, Que é essa, na verdade, é mais ou menos por aqui, no preço de 21.500, 21.470 foi o topo de novembro. Ele até passou um pouquinho, mas a gente pode considerar que ele ainda está na mesma região de preço, Quando olhamos para o gráfico, fica aparecendo, quando a gente volta um pouquinho, vou tentar desenhar aqui na tela rapidamente, É um pouco difícil fazer com o celular, mas a gente pode ver que fica aparecendo que o Bitcoin resetou aquele movimento da queda por causa da quebra da FTX. Então a gente fica com essa impressão, parece que ele voltou para o mesmo nível. Naquela primeira ocasião, ele descolou do mercado tradicional para baixo, Ele se movimentou de forma diferente da bolsa, mas com uma correlação negativa. E agora, nos últimos dias, ele teve uma correlação negativa também, mas por outro lado, Enquanto a bolsa estava se comportando ali com uma certa lateralidade, ele estourou a tampa. Parece um reset. Isso pode ser que voltamos àqueles níveis de preço. Calma, Eu sei que você está esperando que eu fale para você que revertemos. Você está esperando, provavelmente você faz parte dessa maioria. Talvez não. E se você não faz parte dessa maioria, vai aqui alguns pontos que você tem que considerar, vários cenários, dependendo do viés de cada um, inclusive. Então a gente tem que analisar todos e vai ficar aparecendo aqui que eu estou colocando na mesa tantas opções que na verdade qualquer coisa que acontecer eu vou acertar. Mas não é isso, a gente tem que olhar as probabilidades, E estamos num ponto que não dá para chutar nada, não dá para arriscar nenhum palpite. De vez em quando a gente fala que o movimento mais provável é X, Y, Z, mas agora está muito difícil de analisar com algum nível de certeza. Uma queda até os 18.300, daria mais ou menos até aqui, dá para analisar um certo otimismo que seria saudável porque é uma correção até um topo anterior. Você veja que com essa Fibonacci, aí, esses níveis coloridos que eu tracei, é a ferramenta Fibonacci, de retração Fibonacci. Não vai cair direto nessa visão, quer dizer, a gente vai testando alguns suportes de preço, mas uma correção até os 18.300 soaria como saudável para alguém otimista com a continuidade de alta, Ou seja, viria uma reversão na sequência. Um cara muito otimista, ele falaria que, olha, já rompemos os 21.500 e vamos formar aí um pivô de alta já nesse nível, ou seja, rompemos, desce um pouquinho de novo para os 21.500 e continua até o próximo nível de Fibonacci, que seria ali mais ou menos lá nos $25.000,
Para os pessimistas, nós teremos um rompimento falso nos 21.500, que já deve ter acontecido. E a gente vai voltar pelo menos para testar mais uma vez os 15.500 lá embaixo, né? Na verdade, abaixo da Fibonacci, né? Perdendo esse fundo aqui que eu marquei de 16.400. Para os caras que são apocalípticos, né? Que eles acham que, lógico, esse movimento, essa última parte que eu disse, um pessimista vai até achar que o preço não vai cair de uma vez. Agora, o apocalíptico vai dizer que, olha, não houve rompimento, foi pura manipulação, a alta totalmente manipulada pelas corretoras e pelo grande operador de criptomoeda, né, os grandes operadores, e nós cairemos até abaixo dos 12.000, sem fazer muita força, mais ou menos, né, da mesma forma que subimos, meio que sem fazer, entre aspas, sem fazer muita força, né? Eu não vou trazer solução fácil para problema difícil. Não está fácil realmente adivinhar, entre aspas, o movimento. A gente não tem bola de cristal, né? Apesar de alguns quererem vender o peixe dessa forma, né? Alguns padrões eles se repetem com o tempo mais ou menos do que outros. Então a gente começa a pensar em probabilidades. Aqui não tem uma probabilidade clara do que irá acontecer, como eu já disse antes, né? Somando a essa situação, quer dizer, somando ao gráfico a situação macroeconômica, eu sou obrigado a ficar alerta e acreditando que o fundo definitivo ainda não foi marcado, ou seja, eu até acredito que perderemos os 15.500. Até onde iremos? Difícil dizer, mas essa é só a minha expectativa. Não é muito baseada em análise gráfica, análise macroeconômica somada à tendência de baixa do gráfico e um certo viés, é claro, né? Conhecimento, chegando ao final do vídeo, não pesa na mochila e os satoshis também não pesam na carteira. Então vai acumulando um pouquinho de cada assim que você puder, sempre que você puder e na medida que você se sinta bem. Faça isso que lá na frente você vai me agradecer, eu tenho certeza. E agora eu é que te agradeço por ter chegado até essa etapa aqui do vídeo. Meu muito obrigado. Deixa o like aí para fortalecer e impulsionar esse canal que está engatinhando no mercado de baixa no inverno cripto. E então eu conto com a sua ajuda aqui neste vídeo e nas lives do canal. Eu sou o Felipe, o Crypto Rider, aquele que está juntando satoshis, está juntando algumas outras criptomoedas para realizar um sonho lá na frente de trocar de moto, quem sabe? E você pode me ajudar nisso acompanhando aqui o canal. Meu muito obrigado mais uma vez, até a próxima análise.